Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouco sobre figuras de linguagem, mais especificamente as figuras de palavras. Vamos começar pela metáfora, que é a figura de linguagem mais conhecida e mais usada. A metáfora é uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo ele fica subentendido na frase. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer a comparação de dois termos, mas esse termo comparativo, geralmente o como, ele não vai aparecer, ele fica só subentendido. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa, eu estou comparando a vida à nuvem que voa. Mas eu não tenho o termo como. Como ficaria se ele aparecesse? Ficaria assim. A vida é como uma nuvem que voa. Então, eu faço a comparação, mas não aparece esse termo comparativo. Então, sempre que houver comparação, mas o termo comparativo ele não aparece, é uma metáfora. Vejamos outro exemplo. Mas, não se esqueça da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Então, ele vai usar rosa aqui para comparar com a bomba. Então, aqui nós também temos uma comparação, mas não temos o nome como. A bomba é como uma rosa. Não existe essa comparação explícita. A comparação, todo momento, é implícita. Então, sempre que eu tiver essa comparação implícita no texto, eu tenho uma metáfora. Diferente da figura de palavra comparação. Essa aqui vai fazer a comparação também, só que ela vai ser explícita. Eu vou ter o termo como, assim, tal qual, sempre explícito no meu texto. Então, o que diferencia uma da outra? Quando eu tiver metáfora, eu tenho comparação não explícita, comparação implícita. Quando eu tiver comparação, a comparação é explícita, vai ter o termo presente no meu texto. Olha o exemplo. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Então, ela vai comparar aqui o amor. O amor é como uma flor, o amor é como o motor do carro. E aqui é comparação por quê? Porque tem o termo como explícito. Para ser metáfora, precisaria ser o amor é uma flor. Aí seria metáfora. Como nós temos o termo explícito, como nós temos uma comparação. Metonímia. Metonímia é a transposição de significado, considerando a parte pelo todo, ou o autor pela obra. Costumava ler Shakespeare. Significa que costumava ler as obras de Shakespeare. Então, eu posso dizer que eu estava lendo Machado de Assis, quando, na verdade, eu lia Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, sempre vai trocar o autor pela obra. Em vez de falar o nome da obra, se fala o nome do autor, ou uma parte pelo todo, certo? Catacrese. O que é a catacrese? A catacrese é um emprego impróprio de uma palavra, porque não existe outra mais específica. Então, eu vou usar uma palavra que não era própria para isso, porque não existe uma palavra própria para esse termo. Olha aqui o exemplo. Nós temos embarcou há pouco no avião. Como assim embarcou há pouco no avião? Embarcou é o ato de colocar-se a bordo de um barco. Mas estamos falando de entrar em um avião. Não existe um termo para se colocar dentro de um avião, certo? Então, se usa o termo embarcou. Faz-se essa transposição. Pega-se um termo que é específico de outra coisa, mas usa ele porque não tem outra palavra para isso. Existem vários tipos de catacrese do dia a dia que nós usamos com constância. A cabeça do alfinete, o dente de alho, o pé da mesa, a maçã do rosto, a batata da perna. Por que nós usamos esses termos? Porque não existe um termo mais específico para isso. Então, a gente pega o termo que já existe e coloca nesse que a gente está necessitando
de comunicação, o que é super tranquilo. Como eu já havia falado várias vezes e falo sempre para vocês, o que nos interessa em língua portuguesa ou em qualquer língua é que a comunicação aconteça. E só acontece comunicação quando os interlocutores compreendem, certo? Então, quando eu falo e quem me escuta compreende o que eu disse. Então, se não existe uma palavra específica para isso, o falante da língua automaticamente procura um termo que se encaixe e que consiga ser feita essa compreensão. Temos também a sinestesia. A sinestesia ela está ligada diretamente aos sentidos. Então, é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza aqui ela vai estar associada ao tato e não à visão, porque frio eu estou associando ao tato. Mas sempre que ele vai usar a frieza no olhar, o cheiro do café, um vento frio, um vento quente, uma manhã ensolarada, isso nos traz sensações. Sempre que as palavras nos trouxerem sensações voltadas para os sentidos, isso é sinestesia. E a perífrase. O que é perífrase? A substituição de uma ou mais palavras por outras que a identifiquem. Por exemplo, aqui, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Aqui eu tenho o termo rei das selvas para substituir leão. Certo? Então, sempre que eu vou usar um termo para substituir algo que o identifique. Então, quando eu falo país do carnaval no lugar de Brasil, é uma perífrase. Quando eu falo cidade maravilhosa no lugar de falar Rio de Janeiro, é uma perífrase, certo? Então, sempre que eu vou fazer a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique, eu uso uma perífrase. Essas foram as figuras de palavras. Perífrase, sinestesia, catacrese, metonímia, comparação e metáfora, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só entrar em contato. Saudades de vocês, um cheiro e boas férias.